Olá, bom dia. Estamos de volta com mais um Café com Cristo. E eu me chamo Tamires, sou diaconisa da Igreja Ministério Cainon. E estou aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus para edificar nossas vidas, para nos ensinar e nos confortar neste dia. Amém? E peço a todos que abram em Esther, capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 3, amém? E a palavra de hoje que eu vou trazer é sobre ingratidão. E com o tema, quando me deparo com a ingratidão, Deus já prepara a minha exaltação. Amém? Então vamos ler. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, das guarda da porta, dos que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. E novamente eu repito. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então aqui, Mardoqueu fez um gesto aqui de bondade perante o rei, onde os dois servos que serviam o rei estavam tramando trair, matar o rei. Então Mardoqueu imediatamente falou com a sua sobrinha Esther, que era a rainha, para informar o que ele tinha visto, presenciado e ouvido daqueles dois servos para o rei. E assim aqueles dois servos, foram pegos e salvou assim a vida do rei. Só que caiu no esquecimento. Porém, todos os fatos que aconteciam naquela época era registrado no livro das crônicas. E naquele momento nada se fez. Não teve honra nenhuma, agrado nenhuma, talvez nem muito obrigado a Mardoqueu. E muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Às vezes temos um ato de bondade, façamos um bem a alguém, somos caridosos, estendemos a nossa mão, e muitas das vezes o que a gente recebe de volta é ingratidão, é esquecimento. Mas esta manhã eu vim te dizer que o homem pode até te esquecer, mas Deus não esquece. Só que Ele não lembra quando nós queremos, e sim quando precisamos. Porque Ele não lembrou, ninguém lembrou do que Mardoqueu fez naquele dia. E se passou os anos. Só que, um certo momento, um servo, um soldado, Amã, simplesmente planejou matar Mardoqueu e todo o seu povo judeu, unicamente pelo fato de que Mardoqueu não quis se prostrar a ele. Então foi o quê? Por egoísmo, por ego, simplesmente por ego. Ele se sentiu, com o ego ferido porque Mardoqueu não quis se prostrar perante ele, não quis se humilhar perante ele. Então ele armou para matar Mardoqueu. Só que Deus age sempre na hora certa. E naquele momento, naquela noite, Deus fez o rei Assuero perder o sono. Então ele pediu para um dos seus servos ler a crônica com as histórias, de tudo que acontecia naquele reino. E assim foi lido, o trecho que lemos aqui, que conta a história o ato de Mardoqueu. Então o rei queria honrar o Mardoqueu. Só que ele sempre pedia conselhos para os seus servos. Então estava o Amã planejando matar Mardoqueu, fazendo uma forca para matar Mardoqueu. Então ele estava no pátio, quando foi avistado por um servo, e o rei perguntou quem está no pátio. Ele disse, é Amã. Então chama ele aqui e perguntou, Amã, o que eu devo fazer para honrar, para dar honra a um servo que me agradou tanto, que me fez um bem? E
Amã, né, com toda a sua vaidade, com todo o seu ego, pensou o quê? É para mim, ele quer me honrar. Então, simplesmente ele, coloca roupas, as suas vestes nele, uma coroa igual à sua, o cavalo que você montou, que ele saia pelas ruas do palácio, numa passeata, que todos vejam como ele é honrado, como o Senhor está honrando. E assim foi feito. Só que foi feito para Mardoqueu. E a palavra também vai nos dizer mais para frente que a forca que Amã preparou para Mardoqueu, Amã foi enforcado nesta forca. E mais para frente, também no final da história, vamos ver que a posição que Amã ocupava, depois de morto, foi ocupada por Mardoqueu. E eu vejo aqui, então, que quando Amã, o que Amã desejou de bom para si, quem recebeu foi Mardoqueu. E quando Amã desejou a morte, né, a forca para Mardoqueu, esse mal veio sobre ele. E a honra que ele queria foi para Mardoqueu, né? E os privilégios que ele teria foi tudo para Mardoqueu. E assim fez, né? Deus se lembrou de Mardoqueu. Deus se lembrou daquele homem que foi tão bondoso. E aquele homem não pensou em se vingar. E muitas das vezes somos assim. A gente faz o bem e às vezes só recebe ingratidão. Às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes quem a gente mais ama é aquele que nos traz. Mas Deus nos ensina que na hora certa Ele honra. E Ele não honra para pisar em ninguém. Ele não honra para humilhar em ninguém. Ele apenas te honra porque Ele te ama e Ele te conhece. E os olhos do Senhor estão em todo canto. Como nos diz a palavra em Lucas 6, 35 e 36. Faz o bem sem olhar a quem. Temos que fazer o bem, independente se vamos receber algo em troca, porque Deus vai nos abençoar, vai nos honrar na hora certa. Se você talvez pode estar num momento que foi humilhado, que alguém fez um gesto de ingratidão contigo, se muitas das vezes te apunhalaram pelas costas, você encontra triste, decepcionado, se sentindo sozinho, que todos te esqueceram. Eu venho te dizer que Deus não se esqueceu de ti. A palavra de Deus diz que até uma mãe, será que uma mãe pode se esquecer de um filho que ela mesma gera, cuida? Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus, Ele não se esquece de você, Ele não se esquece de nós, porque Ele nos ama. Ele morreu na cruz por mim e por você. É esse amor que nos envolve e é esse amor que nos olha e nada fica oculto aos olhos de Deus. E vemos aqui que Mardoqueu foi honrado. Não só para ele, a honra foi para todo o seu povo, atingiu todo o seu povo. Né? E muitas das vezes a gente quer pagar com a mesma moeda. A gente quer se vingar. E eu creio que em algum momento da sua vida você deve ter falado assim: agora eu vou parar de ser boba, agora eu vou parar de ser otário, não vou fazer mais o que eu fazia, não vou ser mais boazinha, não vou estender mais a minha mão, porque eu só recebo ingratidão. Eu estendo a mão e eu só recebo um tapa de volta, né? Mas Deus aqui nos mostra que na hora certa Ele vai nos honrar, não adianta a gente se vingar. E muitas das pessoas que falam isso, que não vai ser mais boazinha, que não vai ser, né? Não fazer mais papel de otário. Muitas das vezes você acha, né, que é ele que é o errado, mas não. Você é bom. Sabe por quê que você age dessa forma com bondade? Porque é o que está dentro de você. A gente não pode dar o que não está dentro de nós. A palavra diz que a boca fala do que é cheio o coração. E você, se tem atos bons, é porque você é bom. Então, não queremos imitar a ruindade do outro, a ingratidão do outro. E sim sermos imitadores de Cristo. Porque até Cristo, quando morreu por nós na cruz, Ele foi chicoteado, Ele foi cuspido, traído, pregado numa cruz. E lá no alto daquela cruz, Ele orou ao Pai e disse-lhe: Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E muitas das vezes, em vez de a gente orar pelos nossos inimigos, a gente quer vingança, que a gente quer dar o troco. E Deus nos diz, ora, né, pelos nossos inimigos. Como diz a palavra de Deus, em Lucas 6, 35, diz assim, amai-vos os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e será filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, irmãos, que com essa palavra possamos aprender a descansar em Deus, colocar toda a nossa ingratidão, toda a palavra de ofensa que recebemos, sabe, toda traição, coloca diante de Deus, apresenta a Ele e ora por essas pessoas, porque Deus, na hora certa, Ele vai te honrar, na hora certa, Ele vai te exaltar, e todos hão de ver quão grande é o seu Deus, todos hão de ver quão grande é o amor de Deus por você. E a sua bênção vai atingir outras pessoas. Não vai ser para humilhar ninguém. Vai ser para a glória e honra de Deus. Amém? Que vocês ficam com essa palavra em nome de Jesus. Amém.